Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se trouxe a minha salvação. Isaías capítulo 12, verso 2. Bem-vindo ao nosso grupo de estudo da Palavra de Deus. Queremos convidar você para deixar o seu like, é importante que o YouTube reconhece que tem mais gente assistindo que está gostando. Compartilhe o link do estudo da Palavra de Deus com seus amigos, ative o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e inscreva-se se você ainda não é inscrito. Inscreva-se. Parabenizamos os nossos aniversariantes. Ontem, dia 9, foi aniversário do nosso querido irmão Joel, anfitrião e líder de PGM, e da querida irmã Rita, líder do Ministério Desperta Débora da PIB do Rio. Dia 25 será o aniversário da querida Natalina, esposa do Sandro, e irmão da nossa irmã Kátia. Desejamos que Deus os abençoe os aniversariantes com muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegrias e realizações em todas as áreas da sua vida. Eu quero fazer agora um momento diferente, é agradecer a Deus pela vida da minha neta, a Rebeca. Rebeca ontem passou mal, ela usa marca-passo desde os 3 meses de idade, e ela passou mal anteontem, foi levada para o hospital e foi um dia bem movimentado, uma noite bem movimentada, porque ela estava parando, tendo dificuldade para respirar, e no momento de um exame ela teve 2 paradas cardíacas, e nós estamos aqui orando, intercedendo, e Deus trouxe Rebeca de volta. Essa madrugada foi feito um procedimento para colocar um fio aqui pela uma veia no pescoço, para ir até o coração com marca-passo externo para continuar o bombeamento do sangue, e hoje, durante o dia, ela fez o procedimento de manhã e foi trocado os fios. Ontem foi feita a cirurgia, trocando os fios do marca-passo, e hoje de manhã ela já tirou o tubo, já foi extubada, está respirando normalmente e tudo indica que não ficou nenhuma sequela, mesmo tendo parado a oxigenação no cérebro em 2 momentos diferentes. Então, nós só temos que louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é todo-poderoso. Só Ele faz milagres assim. E graças a Deus, Rebeca já está falando e está no CTI se recuperando. Em breve vai estar de volta no quarto e depois em casa. Muito obrigada a todos que oraram, que mandamos mensagem, que vocês oraram, nos ajudaram em oração, e isso é muito importante. Fabinho e Rebeca e Lúcia e Renata e Raquel, todos se sentiram fortalecidos pelas orações dos irmãos aqui nos Estados Unidos, em vários lugares, eles moram perto de Dallas. Que Deus renove as forças do Fabinho, da Lúcia, da Raquel, e que dê vitória. E que Renata também, a irmãzinha que presenciou quase tudo, tenha sua mente protegida pelo poder de Deus. Muito obrigada a todos. Nós vamos orar agora. Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, porque o Senhor salvou a Rebeca da morte tantas vezes, e de anteontem para cá 2 vezes, Pai, em 2 paradas cardíacas, sem deixar sequelas. Muito obrigada, porque só o Senhor tem poder para isso. Muito obrigada pelo seu grande amor. Muito obrigada, Pai, pelos familiares, pela mãe, pelo pai, pela Lúcia, que estão cuidando da Rebeca, pelos médicos, por todas as equipes envolvidas. Ó Senhor, dá sabedoria, abençoa a saúde da Rebeca, que ela possa estar em breve recuperada e de volta para casa, brincando com a sua irmãzinha Renata. Muito obrigada, Senhor. Nós que pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, como o Senhor já tem falado. E ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática no nosso viver cada dia mais, confiando no Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O nosso tema hoje é a cegueira da incredulidade. Você já esteve num ambiente totalmente escuro? Como se sentiu? Em uma situação assim, você se sentiria seguro? Será que sentiríamos seguro? Não é possível enxergar um ambiente totalmente escuro porque não há fonte de luz para que reflita nos objetos e volte para os nossos olhos para que possamos enxergar os objetos. A maioria de nós se sente insegura e muitas vezes com medo numa situação assim, seja um ambiente desconhecido, e aí apavora, ou mesmo num ambiente conhecido. Uma amiga uma vez me contou que quando ela era pequena, e quantas crianças já passaram por isso, eu não me lembro de ter passado, mas lembro dos meus irmãos,
Então, quando ela era pequena, ela sentia medo à noite. Quando estava dormindo no escuro e acordava, se tapava com a coberta, o coração começava a bater muito rápido, ela ficava com calor, quase sem ar, com muito medo. O medo não ia embora, por mais que ela pensasse que ela precisava ficar calma. Então, ela começava a chamar os pais, a gritar, e os irmãos, e eles vinham, acendiam a luz e mostravam que não havia nenhum motivo para ter medo. Então, tudo ficava bem. Ela ficava com vergonha de ter tido medo e de ter acordado todo mundo, mas depois que eles vinham e conversavam com ela, ela podia dormir o resto da noite em paz. E o texto que vamos ler hoje fala dos discípulos que estavam com muito medo depois da morte de Jesus. Está em João 20, capítulo 20, versos 19 até 23. O Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. Olha que maravilha. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse texto bíblico nos lembra a situação, que deve ser a situação de muitas pessoas. Os adultos, os jovens, como exemplo, experiência que eu contei agora há pouco, devem lembrar de sua infância quando também sentiam medo. As crianças vão lembrar talvez de alguma situação parecida, ocorrida em alguma noite próxima. Assim estavam os discípulos, mortos de medo, incrédulos da ressurreição de Jesus, achando que tudo tinha sido em vão. Então Jesus aparece, é como se a luz tivesse sido acesa. O medo dá lugar à alegria, tudo faz sentido, o perdão vira realidade, a ressurreição cria paz como uma nova realidade. Podemos dormir em paz, sabendo que o dia virá. Então, diante desse texto, quais são as cegueiras da nossa vida espiritual? Em quais momentos nós temos dificuldade de enxergar a presença de Deus? O verso 19 nos diz: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. Aqui está de forma clara a situação após o aparente desfecho trágico do projeto de Deus com seus discípulos. Os discípulos, com exceção de Tomé e Judas, estavam trancados em uma casa com medo das autoridades judaicas, porque Jesus havia sido morto morto crucificado. Então o medo passou a dominá-los e eles ficaram trancados dentro de casa para não serem pegos pelos judeus que estavam perseguindo os seguidores de Jesus. O sonho da libertação do povo judeu, depositado em Jesus, morreu na cruz juntamente com eles. Eles estavam, juntamente com Cristo, eles estavam acuados como bichinhos, sem perspectiva e qualquer esperança. A incredulidade os cegou para compreenderem todas as promessas e ensinos de Jesus. Jesus havia dito para eles que ia morrer e ressuscitaria, mas aquilo tinha sido apagado, eles não conseguiam lembrar disso, eles só estavam assustados e com medo porque Jesus havia morrido. Esse domingo, o primeiro dia da semana, é o domingo de Páscoa. Eles estavam na época da Páscoa e de tardezinha, primeiro dia da semana, que mais tarde viria a se chamar domingo, que domingo significa dia do Senhor, não são apenas os 10 discípulos. A gente não sabe se são apenas os 10 discípulos ou se havia um grupo maior de seguidores e seguidoras de Jesus que estavam ali reunidos. Não sabemos, mas o importante, o que mais importa é o sentimento que os reúne. O medo era a palavra de ordem ali naquele momento. Nessa situação, Jesus ressuscitado veio e pôs-se no meio deles. Jesus atravessa a parede, ou seja, há um sinal claro de que a identidade do crucificado ressuscitado é outra. A aparição rompe o padrão físico que conhecemos. Nenhum de nós pode atravessar a parede. Mas Jesus ali, depois de ressuscitado, atravessou a parede. Essa saudação, Jesus saúda os discípulos com uma saudação típica em Israel: Pai, seja convosco.
Essa saudação não é como o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Ela mostra o shalom judaico, uma paz que vai além de um sentimento e de um desejo apenas. Quando Jesus usa essa saudação, Jesus agora ressuscitado, ele anuncia o motivo, o teor da sua vinda. A paz, shalom, é a manifestação de algo novo, concreto, uma nova relação, um novo início, que agora se manifesta por meio da ressurreição de Jesus. Sua vinda aqui não é para recriminar a atitude dos discípulos até ali. Ele não aparece naquele salão para recriminar os discípulos. Está tudo resolvido entre Jesus e os discípulos. Tudo foi perdoado. A traição de Pedro, o abandono por parte de todos, a traição que todos fugiram, o abandono, a negação de Pedro e a inicial descrença da ressurreição, quando Maria Madalena, que foi ao túmulo, vai dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Essa história você pode ler no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 20, os versos anteriores ao que lemos agora, versículo de 1 a 18. Jesus pode atravessar portas fechadas. Ele pode atravessar portas fechadas dos problemas que estão apavorando você. Parece que não há saída, parece que todas as portas estão fechadas. Isso não é problema para Jesus, ele pode atravessar. Ele pode atravessar corações endurecidos. Através da sua morte e ressurreição, ele foi capaz de construir uma ponte sobre um abismo que o pecado abriu. Deus de um lado e a humanidade rebelde do outro. Deus justo e uma humanidade pecadora. Criou-se um grande abismo, um buraco sem fundo, mas Jesus é a ponte que une para que a humanidade possa chegar até Jesus. Precisamos reconhecer os nossos pecados, receber a salvação que Jesus nos oferece para termos uma vida de paz com Ele. E precisamos receber essa fresca notícia em nossa mente a cada dia, para não ficarmos assustados, nem apavorados, mas termos a certeza de que Deus está conosco. Como está a sua fé? Você tem olhado para Cristo? Ou está cego pela incredulidade? O verso 20 nos diz: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Jesus ressuscitado, mesmo se manifestando de forma não física, é Jesus crucificado. Não é um fantasma, um espírito. Por isso ele mostra as marcas, as chagas das suas mãos e no seu lado. Elas comprovam a ressurreição que foi profetizada. A reação e o sentimento não podiam ser outros. A alegria. A alegria não é um mero sentimentalismo, é alegria no espírito. Nasce da paz, do shalom de Deus. A alegria proveniente da paz que a ressurreição estabelece baseia-se ainda nos ferimentos, nas chagas e na cruz. Ou seja, a cruz não pode ser esquecida. Ela faz parte da ressurreição. Jesus só ressuscitou porque ele morreu. E ele morreu por quê? Ele morreu pelos nossos pecados. A alegria está direcionada para o que virá. Todo o compromisso que virá. Levar o perdão ao mundo. Um mundo cheio de culpa, de cruz, que foi paga na cruz, e da graça que vem através do perdão de Deus. Mundo com sinais da compaixão e da ressurreição de Jesus. O verso 21 nos diz: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como vimos no verso 19, essa saudação não é uma formalidade, não é uma mera formalidade. Ela está apontando para aquilo que a ressurreição começa a gerar no mundo, na comunidade da época, no grupo de discípulos. Por isso, Jesus repete a saudação. Essa paz é a paz que o mundo não pode dar, conforme lemos em João 14, 27. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele. E o texto também diz: dou a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo e não se atemorize. Então Deus nos dá paz que ninguém pode dar, que ninguém compreende. Lembremos também que a razão do envio de Jesus ao mundo não é nada mais nem nada menos do que salvar o mundo pecador, salvar as pessoas que vivem nesse mundo. Conforme lemos em João 3,17, que nos diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
Essa paz é alicerçada no perdão alcançado por Jesus na cruz. Esta paz é a base de tudo. Por causa dela, Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Por causa dela, Jesus enfrentou a cruz. Por causa dela, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Por causa dela, Jesus está ali no meio dos discípulos, enviando-os ao mundo. A igreja nasce nesta paz. É a base para a nova relação com Deus e para uma nova comunhão. Essa é a base para o envio dos discípulos. E o verso 22 diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A alegria e a paz que os discípulos vivenciam neste momento aqui ainda não podem ser entendidas e vivenciadas completamente. Por isso, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles estão tão felizes em ver que Jesus ressuscitou. Eles estavam tão tristes, se sentiam desamparados. E agora Jesus se manifesta, se mostra diante deles. Olha, sou eu mesmo, olha minhas mãos, olha meu lado. E eles ficam numa alegria. É uma paz que a gente não consegue compreender. O Espírito Santo havia sido prometido anteriormente. Jesus fala em João 14, verso 3 e 18. E é dado aqui concretamente. É uma relação entre esse sopro, que Jesus sopra sobre os discípulos com o Espírito Santo, e o sopro de Deus, da Trindade, quando criaram o homem, nas narinas de Adão, quando criaram o homem, que a gente pode ler em Gênesis 2:7. Essa ação de Jesus marca a nova criação no novo primeiro dia da semana, que é o domingo de Páscoa. Sem esse hábito, sem esse sopro da vida do divino, o Espírito Santo de Deus e a ressurreição teriam permanecido apenas como um relato, como uma história bonita a ser contada, mas agora ela é real. O sopro do Espírito abre os olhos e o coração dos discípulos para a nova realidade. A ação do Espírito Santo dá certeza e convence as consciências, anima, dá coragem, arranca o medo, joga o medo para fora, cria a realidade da paz antes anunciada e cria a fé na ressurreição. Importante observar que é o Cristo crucificado, ressuscitado, que sopra, ou seja, a ação do Espírito Santo na igreja passa pela crucificação, pela ressurreição de Jesus. A manifestação do Espírito não é algo isolado. Ele é a manifestação de Cristo, do Espírito Santo nas nossas vidas, ali na Páscoa, e vai até hoje, até nós. E o verso 23 é um texto, às vezes, parece difícil. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Será que nós temos poder de perdoar pecados? Quem somos nós, né? Nós podemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, mas Deus perdoa os pecados. O núcleo da mensagem do Evangelho é a verdade de que a forma de alguém ter seus pecados perdoados é ter fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como podemos ler em Atos 10, 43 e 44, quando Pedro estava divulgando o Evangelho, ele disse: dele todos os profetas, falando de Jesus, todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E 1 João, a carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 5, versos 1 a 5, nos diz que somente aquele que crê em Jesus vencerá o mundo. E em Lucas, capítulo 5, verso 20, diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Então, só Jesus, só Deus tem poder para perdoar os pecados. E Colossenses 2, versículos 13 e 14, diz que Jesus perdoou todos os nossos pecados. E nos diz assim o texto: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque vocês não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta pregando-a na cruz. Que maravilha! Não devemos mais nada. Deus já perdoou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados foram perdoados. Todas essas passagens confirmam que Jesus é quem perdoa o pecado e Ele perdoa todos os nossos pecados. Se tivermos fé genuína,
Em Jesus, outra pessoa não pode mais tarde querer decidir que não somos perdoados de um pecado ou outro. Então, o que exatamente Jesus quis dizer nesse texto de João 20, 23? Somente Deus pode perdoar os pecados. Quero repetir para confirmar. E Cristo, sendo Deus, tem o poder de fazê-lo, mas ele nunca comunicou tal poder a seus discípulos, nem eles assumiram tal poder para si mesmos. A chave para entender o significado de João, capítulo 20, verso 23, está nos 2 versículos anteriores. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Ele os enviou, como ele está nos enviando, para levar as boas novas do caminho da salvação e o céu para todas as pessoas. Jesus estava deixando a terra fisicamente, mas prometeu que Deus estaria com eles na pessoa do Espírito Santo, vivendo neles. Ao proclamarem o Evangelho, eles poderiam dizer honestamente às pessoas que acreditam nessa mensagem que seus pecados foram perdoados por Cristo na cruz. E eles podiam dizer honestamente às pessoas que não acreditavam na mensagem que seus pecados não foram perdoados e que estão condenados aos olhos de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Quais os medos e os temores que o impedem de olhar para Deus? Mesmo que a realidade da situação que estamos vivendo tente cegar nosso olhar além das possibilidades humanas, não se deve desacreditar da palavra do Senhor e de suas promessas. Quando Jesus se apresentou ressurreto, para espanto deles, o fato trouxe novo alento, confiança, força para saírem do isolamento. Eles se alegraram ao ver Jesus. A força e a esperança daqueles homens foram renovadas, como as nossas forças são renovadas quando olhamos para o Jesus que ressuscitou, quando lemos esse texto e ele diz, eu estou dando a minha paz para vocês. E ele já soprou sobre nós o Espírito Santo. No momento que aceitamos Jesus como Salvador, temos o Espírito Santo morando em nós e não precisamos ter medo. A luz raiou. Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus nos fala isso. O próprio Jesus falou e os apóstolos escreveram. Então, a força e a esperança daqueles homens foram renovadas e as nossas forças também são renovadas. A companhia de Cristo naquele momento e nos momentos da nossa vida foi e é fundamental para que a nossa fé, a coragem e a confiança dos discípulos e a nossa sejam restabelecidas e, consequentemente, a esperança retornasse ao coração dos discípulos e retorne aos nossos corações, se é que ela não está aí presente o tempo todo. Portanto, não precisamos temer quando estamos em situação de risco. Jesus está vivo e reina sobre nossa vida. Ele ressuscitou dos mortos, deu-nos a esperança de vida eterna e deixou nesse texto 3 ordens para a nossa caminhada como cristãos. Ter paz nos nossos corações, como nos dizem, o apóstolo João nos diz, capítulo 14, verso 7. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. E a segunda, fazer discípulos em todas as nações, como lemos em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome da Trindade. E exercer capacitação do Espírito para testemunhar dele até os confins da terra, como nos diz Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse desafio é para nós hoje também. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a ordem é, já que recebemos a Jesus, devemos ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, é onde? No nosso bairro, na nossa cidade, em toda a Judéia, todo o estado, Samaria, é aqui ao redor e até os confins da terra. Não há limites para Deus. Devemos estar falando do seu amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque a palavra de Deus é para todos, é para todos os povos em todos os lugares.
Então não devemos temer frente a situações de risco, porque Jesus está vivo, Ele reina e Ele está presente nas nossas vidas. Ele nos dá esperança de vida eterna e Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Deus nos abençoe. Amém. É muito bom ter você conosco. Queremos convidá-lo para os nossos cultos online, às terças e às sextas-feiras, às 9 horas, e aos domingos, às 9h30 e às 20 horas. Você é nosso convidado especial também para os nossos cultos presenciais. Terças, hoje, às 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19 horas. E domingo, às 9h30 e às 18 horas. Nós estamos na Rua do Senado, 308A, em frente à Mitsubishi, a Igreja Batista Casa de Paz. Fica entre a Rua Mendes Sá e a Rua Riachuelo. Venha participar conosco. Deus a todos abençoe. Amém.